Sejam bem-vindos a mais um Pod Café. Hoje eu tô aqui com a Memery Vital. Memery, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu. A Memery é dona da Ousarte. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre pensar fora da caixa e muito papo bom hoje, né, Memery? Isso aí, muita criatividade. Exatamente. E se apresenta para o povo que não te conhece, te conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou Rosemary Vital, mais conhecida como Memery. Nem sei, muita gente nem me conhece como Rosemary. É mesmo, né? Memery desde criança. Tenho 33 anos, sou aqui de São João Nepomuceno mesmo. Sou formada em recursos humanos e empreendedora na Ousarte há 3 anos. Caramba, 3 anos já, né? Sim, 3 anos já. Comecei na pandemia. Então, como é que foi a sua história e como é que você começou, assim? Como é que é a sua história com a arte e com a pintura, assim? Então, eu comecei fazendo um curso básico quando eu tinha 15 anos com a Carla Regi. Muita gente conhece ela aqui em São João. Ela foi até uma das pioneiras aqui em São João com a pintura, né? E comecei fazendo um curso com ela, básico. Fiquei lá. E aí, como eu me desenvolvi bem, assim, no curso, e ela, na época, pintava muito pra fora, pegava muitas encomendas, e ela precisava de uma auxiliar. E ela tem uma loja de materiais de construção que lá vende os artigos de artesanato, tinta, pincel, tudo que a gente precisa. E aí eu fui trabalhar com ela quando eu tinha 15, e aí fiz 16, assinou minha carteira pela primeira vez e fiquei trabalhando com ela, vendendo os artigos de artesanato e ajudando também na pintura. E aí a partir daí eu não parei mais. Comecei a pintar e já fazem 18 anos. Caramba, 18 anos. 18 anos. E aí, como é que foi, assim, pra você começar a realmente viver, né, da sua criatividade? Conta um pouquinho pra gente. Então, isso nunca foi planejado, aconteceu. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito perdida da vida. Sério? Muito, muito, muito. Eu nunca soube. As pessoas me perguntavam, fazer faculdade de quê? Não sei, gente. Não sei, nunca tinha uma resposta, não sabia nada sobre mim. Nossa, que legal você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que tá errado, né? Que ser assim tá errado. Sim. Né? E eu acho que muita gente é assim. E muita gente é assim, exatamente. E eu só comecei a me conhecer melhor a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais o autoconhecimento. E isso demorou muito. Eu tô com 33 anos e eu fui me descobrir praticamente aos 30. Exatamente. Mas né, assim, todo tempo é sempre... Não existe certo e errado, eu acredito, exatamente. Né? Que bom que você se descobriu aos 30, né? Porque foi nova, assim, né? E aí eu fiz esse curso básico, né? E aí fiquei 3 anos lá com ela. Depois eu fui morar em Juiz de Fora, estudei, trabalhei. Voltei para São João. E nesse tempo todo eu continuei pintando, mas assim, sempre como hobby. Nunca pensei em trabalhar, empreender nessa área, nunca. No final de 2019, me formei na faculdade. De recursos humanos. Recursos humanos. Escolhi o recursos humanos, fiz a distância, porque eu sempre fui um bicho do mato. E eu tinha vergonha de apresentar trabalho na frente. Fiz faculdade à distância por conta disso. Gente, olha aí. É muito legal conhecer as pessoas, porque às vezes a gente vê a pessoa hoje... Gente, a Memery faz live, faz stories, né, que a gente tava falando. E isso aí, depois a gente vai até voltar nesse assunto, mas é muito legal conhecer um pouco mais a sua história pra gente realmente se identificar, né? Eu acredito que muita gente vai se identificar com você. Porque muita gente vê a gente lá falando, né, no Instagram, conversando naturalmente. Naturalmente, acha que assim, foi do dia pra noite. Gente, eu tenho 33 anos, eu passei 30 calada a minha vida inteira. Eu sempre fui muito observadora, sempre muito quietinha, sempre muito na minha. Então, assim, eu domino a arte de observar. Então, assim... Às vezes incomoda, porque às vezes eu tô num lugar, tô lá querendo relaxar, concentrar, e eu tô observando exatamente tudo. Ainda mais agora que eu trabalho com arte, com inspiração, com tudo isso, e a gente fica buscando o tempo todo inspiração, ideias. Então, assim, a mente não para um minuto. Isso é muito bom, mas também é um problema, né? Então, me formei no final de 2019, pedi demissão da empresa que eu trabalhava porque eu queria muito empreender. Não sabia no quê. Então você assim que você se formou, você pediu demissão. Pedi demissão, final de 2019. Pedi demissão, falei, não sei o que eu vou fazer da minha vida, só sei que eu quero ser empreendedora, dono do meu próprio negócio. Que legal, não gente. sei o que eu ia fazer, não tinha pensado na arte. Na arte. Não, eu me formei e falei, eu sempre quis ajudar muito as empresas no treinamento e desenvolvimento dos funcionários, né? Pedir demissão, contratação, essas coisas todas. Eu queria muito ajudar as empresas a trabalharem com isso.
Até fiz alguns trabalhos, porém, veio a pandemia. No começo de 2020, e eu tinha acabado de pedir demissão, e foi uma loucura, né? Não sei se... a pandemia, assim, realmente... Pra muita gente foi, não sei como foi, mas pra mim foi desesperador. Eu pensei que o mundo ia acabar. Pra mim também, que gente. tudo ia... A gente tava falando até isso aqui agora, um pouquinho antes, né? Que todo mundo ia morrer, que tinha acabado, fiquei presa dentro de casa. E, pra minha sorte, eu tinha pedido demissão, né? Não tinha que sair pra trabalhar todos os dias, porque eu fiquei neurótica. Nem ninguém te cobrando, né? Aquilo. Exatamente. Então, o que aconteceu? A partir daí, eu falei, vou pintar, gente, pra terapia, me desestressar. E aí, o que eu fiz? Como eu queria muito trabalhar com consultoria empresarial, eu peguei o meu tempo ali, né, que eu tinha na pandemia, 100% dentro de casa, falei, vou dividir o meu dia, meio período eu vou pintar pra relaxar, depois vou dar uma estudada, né, na consultoria, fazer cursos e tal, me profissionalizar. Gente, que massa. E aí, eu fiz isso. Só que eu comecei a pintar e aí comecei a postar despretensiosamente e aí começou um monte de pedido. Gente, que legal. Até fiz alguns trabalhos com consultoria empresarial, porém, o artesanato começou a gritar muito. E aí eu falei, cara, eu vou ter que escolher. E aí, quando você sai da faculdade, o orgulho tá aqui em cima. É assim Não, mesmo. eu acabei de me formar. Eu tenho que trabalhar na minha área, eu preciso trabalhar com isso. E aí, aquele medo do que as pessoas vão falar. Sim. Você acabou de formar, você vai jogar um diploma no lixo. Família, tudo, né? Exatamente tudo isso. E aí, só que foi uma loucura, porque começou a aparecer muito pedido. Muito, 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 muito. E aí eu falei, cara, eu vou ter que escolher. As duas coisas não vai dar. Eu vou ter que escolher. Aí pensei muito, muito, muito. Só que assim, eu também sou bem ousadinha, sabe? Por isso eu sou meio ousada. Eu ia te perguntar do nome. Eu não tenho muito medo de arriscar. Eu acho isso maravilhoso. Na verdade, a gente tem medo. Eu tenho medo. Só que eu vou com medo mesmo. Você vai com medo mesmo. Né? Porque se eu deixar o medo me travar, a gente não vou sair do lugar. Não vou sair do lugar. Então, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? E aí, pra dar uma maciada no meu ego, o que eu fiz? Falei, não, o que eu vou fazer? No momento, eu vou escolher o artesanato, porque tá gritando, e vou aplicar toda a consultoria que eu estudei, empresarial, que eu queria ajudar outras empresas, vou aplicar no meu negócio. Nossa, que legal! E vai ser a minha case de sucesso. Gente, né? Que maravilha! E falei, chegar lá na frente, eu já tenho uma case, que é a minha própria empresa de arte. Gente, olha isso. Pensei isso, né? Beleza, fui. Não voltei mais. Não voltei. É uma ida sem volta, né? Que maravilha, gente. Um caminho sem volta, realmente. E aí eu tento aplicar tudo que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias, né? Me especializei bastante em muita coisa, estudei muito, ainda estudo todos os dias. E é isso, e a gente vai... E você começou pintando vaso, né? Só para o pessoal poder entender. Ela começou pintando vaso de cerâmica. Na verdade, na época que eu comecei a pintar, eu pintava MDF. Eu pintava caixinha com a Carla e tal. Era o que a Carla pintava. E eu auxiliava ela, então eu fui ficando boa naquilo ali. E eu lembro de que quando ela fazia muito MDF, quando ela resolvia pintar cerâmica, eu me apaixonava, eu ficava enlouquecida, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E a cerâmica, ela tem um benefício de a secagem rápida. Então fica pronto rápido, né? Isso. Então, se eu tô com uma ideia que eu quero pintar esse prato com flores, eu vou lá na cerâmica, pinto e eu consigo ter um resultado no mesmo dia. Então, eu consigo ver um resultado. Eu gosto de resultado. E aí eu ficava louca. Só que na época eu não sabia, né? Que eu gostava tanto de cerâmica. E aí quando eu resolvi empreender, falei, bom, eu vou naquilo que eu gosto muito, que é a cerâmica. MDF eu descartei porque dá um certo trabalho para a peça ter um acabamento legal. Você tem que preparar a peça muito antes. Então, assim, é mais demorado o processo. E eu queria me livrar daquilo ali. Eu queria resultado, né? Queria botar o negócio para jogo logo. E aí eu fui na cerâmica. E aí começou, na pandemia, todo mundo em casa, todo mundo querendo decorar a casa. Gente, é mesmo! E aí bombou. Vendi muito, muito, muito vaso. Só que eu ainda tinha um problema. Que eu ficava muito presa nas cores que eu aprendi com a Carla.
ir com a técnica dela. Aham. Então, eu precisava colocar mais personalidade ainda Entendi. no meu negócio. E aí que eu comecei, eu falei, gente, eu preciso fazer mais. Isso aqui não tá o suficiente pra mim. E aí eu comecei a olhar 1000 inspirações e fazer coisas por mim mesma. E aí as coisas foram E aí, quanto mais você coloca, né, sua personalidade, mais voa, né, o seu negócio. Exatamente, porque aí fica do jeitinho ali. A gente vai testando muito, a gente erra muito, né? Pra chegar, às vezes as pessoas eu vou lá no Instagram, mostro um resultado, as pessoas, é simples pra ela, mostro eu pintando alguma coisa. Parece fácil, né? Sim, só que foram anos, né? 18 anos de prática. Exatamente. E antes de eu estar filmando aquele resultado ali, outras coisas deram errado. Então, assim, não acreditem em tudo que vem na internet. Não achem que é tudo fácil? Não é nada fácil, mas a gente correndo atrás e acreditando na gente, se conhecendo, sabendo o que você quer para sua vida, para o seu negócio, a gente vai devagarinho chegando lá. Chegando lá. E queria até falar pro pessoal, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no seu trabalho, em você, porque assim, gente, eu conheço a Memeri, mas a gente não tem contato assim direto, né? Eu conheço a Memeri do trabalho dela que eu vejo aqui pela cidade. Então, eu fui vendo o trabalho dela em lugares aleatórios e aquilo foi me chamando a atenção no trabalho, né, dela. Conheço ela, né, da minha época, enfim. E aí foi me chamando a atenção, porque além de você realmente tomar coragem para largar um emprego fixo para você poder empreender, você pensou muito fora da caixa, né, Memeri? Você, assim, ousou mesmo. Sim. Você não ficou só nos vasos. Agora, hoje em dia, você pinta o quê? Contra o pessoal, assim, você pinta o quê hoje? Então, aí saí dos vasinhos, né, da pintura, que eu ficava presa naquela mesma pintura, que é patchwork, que eu ainda amo muito. E comecei a testar novas coisas. E aí fui pra pintura orgânica, que é uma coisa que hoje em dia, aqueles ramos, folhagens, Sim. que tá muito em alta desde a pandemia, comecei a ousar naquilo ali. Aí de pintura eu não fiz mais curso, foi tudo na ousadia mesmo. Aí um dia lá, lindamente, olhei a pintura orgânica no meu vaso e falei, eu faço isso aqui na parede, cara. Gente, eu acho massa. Faço isso aqui na parede, hein? Parede. Aí fui pra parede da cozinha da minha casa. Eu falei, vou fazer esse negócio aqui. E aí você pensou na sua casa? Fiz na minha casa, na cozinha da minha casa, na copa. Fiz umas folhadas, depois eu te mostro. Depois eu mostro pra vocês fotos. Não, depois você me manda foto, porque eu vou colocar pro pessoal ver aqui. Enquanto a gente tá falando, vai aparecendo as fotos. Até pra eles poderem entender mais do que a gente tá falando. E, gente, que massa! Você testou na sua casa. Sim, aí eu fui lá, risquei do jeito que eu achava que devia ser e fiz. Fui lá e pintei, fiz. Gente, e eu vou te falar que uma que eu fiquei olhando um tempão, assim, foi aquela do Botachope. Eu falei, gente, como é que ela fez isso? Eu vou colocar depois a foto pra vocês verem, porque é uma pintura muito detalhada. Sim. E é muito criativa. Eu achei muito legal, inclusive, parabéns. Achei o máximo. Porque tem ponto de São João. Sim, contou a história de São João, Conta a história né? de São João na pintura da parede do Botachope, que é um restaurante daqui de São João. E aí eu falei, gente, como é que você faz o papel e depois você passa... Cara, como? É uma curiosidade que todo mundo tem. Então, aí esse primeiro teste fiz lá na minha casa, né? E geralmente, quando eu vou fazer um mural... por exemplo, você quer fazer um mural aqui na sua casa. Eu entrevisto, né, a pessoa, o que você gostaria de fazer, o que você quer, o que você se identifica com cores. Se você tiver alguma referência, me manda para eu poder ter uma ideia do que você quer. E aí eu vou fazer um orçamento para a pessoa, né, com as medidas da parede, para eu ver quanto tempo eu vou gastar, com a complexidade da arte. Faço um orçamento, mando. A pessoa tem interesse, a gente fecha. Depois que a gente fecha, eu pego uma foto da sua parede, jogo no meu aplicativo e faço uma arte, um projeto em cima da parede. Ah, tá. E aí você consegue visualizar o resultado final antes da pintura. Gente, que máximo. Incrível. Aí o do Botachope foi um pouquinho diferente. Eu acho que eu fiz porque tem coisas que no aplicativo é mais fácil de fazer e tem coisas que é melhor eu desenhando no papel. No Botachope eu acho que eu fiz no projeto também. Fiz... Aí o Jean, que é o proprietário, na época, me pediu para contar, para a gente colocar coisas de São João, pontos, igrejas, o carnaval, né? O Bloco do Barril, o Bloco da Girafa. Para a gente contar uma história para as pessoas que virem, conseguir entender um pouquinho da nossa cidade através daquele mural ali, da arte.
Muito legal. E aí é tudo feito à mão livre, que lá Não, foi e tudo a no linha... pincel. Não, eu fiquei reparando, porque, gente, eu trabalho com isso, eu também amo desenhar desde pequena, mas meu desenho é para outros lados, né? Meu desenho é roupa, mulher vestido, enfim. Sempre desenhei muito. E aí, eu não tenho técnicas, eu só gosto também. E eu ficava reparando, gente, a linha perfeita. Se errar, e aí se errar? Então, Tem aí jeito. tem algumas formas, mas aí eu tento o máximo não errar pra não ter um transtorninho maior, entendeu? Nossa, gente, muita inspiração. Vocês estão gostando? Eu tô amando esse papo. Ai, que bom. Eu tô amando. E aí, quais são os seus maiores desafios, assim, na hora de empreender? Quais foram e quais são? Então, hoje em dia, que a gente vive num processo de autoconhecimento, né? Porque a vida é cíclica. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá. E até a gente entender que isso é normal, é difícil, porque a gente vê tudo muito lindo na internet e acha que todo mundo tá bem todos os dias. Então, essa busca minha por autoconhecimento para entender o que eu gosto, o que eu quero, onde eu quero chegar. E o maior desafio que eu vejo hoje, que eu consigo enxergar assim, é eu ser responsável por exatamente tudo. Eu ter que ser responsável por exatamente tudo. Porque o empreendedorismo é uma profissão muito solitária quando você é pequena, né? Eu sou pequena, trabalho sozinha no meu ateliê, então assim, eu fico solitária o dia inteiro, o tempo todo. Então, o maior desafio para mim é você ter que encarar e fazer tudo sozinha, porque a gente tem que criar conteúdo, né? burocrático, a produção, porque meu trabalho é 100% artesanal, redes sociais, alimentar redes sociais, então assim, atendimento, venda, marketing, exatamente tudo. Então, é uma cobrança muita coisa, fora do normal. Porque, vamos supor, tem um dia lá que eu não tô muito legal. Tô produzindo, isso me faz bem, tá tudo bem. Mas eu não tô bem pra ir lá e oferecer, vender. Só que se eu não fizer isso também, é óbvio que eu respeito o meu momento, eu respeito, eu me acolho meus sentimentos, porque isso é muito importante. Mas se eu ficar naquilo ali, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai fazer meu marketing, ninguém vai vender por mim. Então, assim, hoje, para mim, o maior desafio no empreendedorismo é você ser responsável por exatamente tudo. Produção, tudo. Tudo. Né? E eu sou perfeccionista. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de botar a mão em tudo para fazer. Né? Aí, não satisfeito com a pintura, que é tão demorada, eu comprei uma máquina de costura para poder criar as minhas bolsas, entendeu? Para inventar moda, entendeu? E aí eu fico mais louca ainda, mas é isso que me alimenta. Exatamente, mas é isso que a gente estava falando, de pensar fora da caixa, né, gente? Inclusive, eu queria falar, olha aqui a blusa, olha a camisa, ela que fez, vou mostrar o que eu ganhei, peraí, rapidinho. Vou mostrar o meu presente, porque é ela que faz também, tá? Olha só, que maravilha, depois vou mostrar no stories pra vocês. Tá amassadinha. Com calma, porque é maravilhosa, inclusive já vou usar com vários looks, tá? Muito obrigada, inclusive, E é isso que a gente estava falando, né? De pensar fora da caixa, inovar cada vez mais. E você tá ali, você tá empreendendo, mas você também tá pensando fora. Sim. E aí, quando você vê, você faz uma coisa que ninguém faz. Pelo menos aqui na cidade. Camisa, parede, né? Pintura, só você, por enquanto, Sim. né? Eu acredito muito no diferencial. No a mais, gente, sabe? Eu acho que eu faço o que eu sempre gostaria que eu comprasse uma peça de roupa e viesse um mimo, um cartãozinho, uma balinha, alguma coisa diferente, alguma coisa que eu não esteja esperando. Então é o que eu sempre quis e é o que eu tento fazer isso na Usart. As minhas embalagens eu gosto de ser diferenciada. Todas as minhas peças vão naquele saquinho que vocês viram aqui. E ela que costura o saquinho. No saquinho de tecido. Então eu comprei uma máquina de costura para facilitar e agregar valor, né? Porque é uma construção de marca. Exatamente. É uma construção. É o próprio branding, né? Que Exatamente. a gente sempre fala. E você sofre ou sofreu algum preconceito por trabalhar com artesanato? Né? Porque o pessoal às vezes fala, não, né? Igual você falou, não, eu vou sair do meu emprego para poder ser empreendedora e trabalhar com arte. O pessoal... Sim.
no começo, né? Hoje em dia, você vê com mais frequência, né? Pessoas que vivem da arte, que fazem artesanato. O artesanato deixou de ser já há um tempo aquela coisinha que a nossa avó fazia antigamente. E aquela coisa baratinha, mas até hoje a gente sofre um pouco com a questão do preço. Porque as pessoas julgam ter que ser barato. O artesanato tem que ser barato. Como assim? Dá um trabalho danado. Né? Muito mais que os outros produtos, né? Produtos industrializados que você vai lá, compra e faz milhões ao mesmo tempo. E a gente faz um produto diferenciado, com todo aquele valor agregado, personalizado, e a pessoa ainda acha que tem que ser baratinho. Não, o preço tem que ser justo, né? Exatamente. Tem que ser justo. Não é mais nem menos. Tem que ser justo. Que o artesão, o empreendedor, se sinta bem. Eu vou te entregar um produto que eu fiz e eu não posso te entregar sentindo, nossa, saí perdendo. Eu poderia ter cobrado um pouco mais porque deu um trabalho aquilo ali, tal. Então, pra gente não ter esse sentimento, isso vem com o tempo também, a gente aprende no dia a dia. A gente tem que aprender a precificar o nosso trabalho, saber quanto é a nossa hora, saber valorizar a gente mesmo. Isso, gente, exatamente. Porque também se a gente não valorizar, o outro não valoriza. Não vai, né? Não vai. Você descobre o valor de uma coisa pelo preço. Pelo preço. O preço revela o valor. Exatamente. Né? E você perguntou, né, se eu enfrentei preconceito. Sim, no começo, principalmente por sair de um emprego fixo, sem saber o que eu ia fazer. Exatamente. Eu saí sem saber. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu só decidi que eu queria sair e ser dono do meu próprio negócio. Qual negócio era esse? Não sabia. Mas fui lá e fiz. E no começo eu lembro que foi muito difícil. Porque eu escutava pessoas ao meu redor o tempo todo. Mas você vai fazer o quê? Que você vai sair, vai viver de quê? Como assim? E eu saí, como eu também sou muito correto com as minhas coisas, saí sem nada, sem dívida nenhuma, morando na casa dos meus pais, tipo assim, se eu não arrumar nada por certo tempo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí, mesmo assim, eu fui lá e coloquei um tampão no ouvido, falei, não vou dar ouvido, vou fazer o que eu tenho vontade, porque eu acho que é o que vai me fazer feliz. Tô com medo pra caralho. Isso é importantíssimo, gente. Eu acho que você não dar ouvidos às outras pessoas é muito importante. Porque às vezes são pessoas próximas que vão te falar, tipo, não faz isso. Ou pra que você tá fazendo isso? Você não vai ganhar nada. Não vai dar dinheiro. Isso não dá dinheiro. Tem aquele negócio, né? Isso não dá dinheiro, não faz isso, não. Principalmente quando as pessoas que falam isso, você confia muito naquela pessoa, você acredita muito nela. Então, assim, você fica balançado. É muito difícil. Mas, como eu comecei com os vasos, eu escutei demais. Mas vai viver de vaso, gente? Como assim vai viver de vaso? Vou. Aí eu levantava o meu nariz, tava lá cagando de medo, mas balançava o cabelo e falei, vou viver de vaso. Você é empreendedora de vaso, sim, senhora. E fui. Só fui indo. Bom. Mas é muito bom ver histórias que dão certo, pessoas que dão certo acima de tudo e pessoas que não têm medo. Porque eu acho isso muita inspiração. Medo tem. Medo tem. Pessoas que vão com medo. Vão com medo mesmo, eu acho que é isso. Eu acho que isso é inspiração pra nossa vida, pra minha vida hoje, espero que seja pra sua também. Porque é isso que a gente quer aqui nesse papo, né? Encorajar as pessoas. Às vezes você tá aí com medo de fazer alguma coisa, é porque eu acho que não vai vender. Que a gente estava falando, às vezes você tem um talento tão grande que você nem imagina que você vai ganhar mais dinheiro com o seu talento do que você ganha hoje no seu emprego. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. Sim. Eu não acreditava no começo. A mesma pessoa que virava para mim e falava, vai viver de vaso, gente. É a mesma pessoa que hoje me dá parabéns. Exatamente. Que tem orgulho de mim, do meu negócio. Exatamente. Entendeu? Então, depois a pessoa vem e tipo, nossa, o que eu tenho? Foi sorte, né, minha amiga? É sorte. É sorte, né, gente? Fala pra mim. E com o tempo, você fica mestre naquilo que você faz. Você faz tanto, há 18 anos. Então, assim, não que eu seja a melhor, não que eu sei, mas eu sei muita coisa daquilo ali que eu tô fazendo, né? Por quê? Porque eu investi muito tempo, é praticamente uma vida, 18 anos. Exatamente, uma vida. Mais da metade da minha vida. Maioridade, conseguiu a maioridade agora, 18 Eu comecei com 15, tem 18 que eu faço isso. Então, assim, é muito tempo, muito aprendizado. Mesmo o trabalho e o estudo das pessoas, né? Sim.
E às vezes a pessoa tá em casa e fala assim, eu sei fazer doce muito bem, só que impossível ganhar dinheiro com isso. Gente, vive de vaso. Exatamente, gente. Gente, escuta isso, hein? Olha só. E aqui, outra coisa que eu queria falar, que a gente falou um pouquinho no começo, é sobre a timidez, né, minha Mary? Sobre as redes sociais, que hoje, se você for lá, inclusive te convido a entrar no Instagram da minha Mary, que é ousarte. Ousarte, ousarte.com, não. Mas tem o site também, tem né? Tem o site também. É ousarte. E fala o site. É www.ousarte.com.br. Ousarte.com.br. Você vai ver que a minha Mary é super desenrolada. Ela faz stories, faz live, né? Sim, hoje sim. Você falou que você ficou 30 anos calada, você não falava nada. Conta eu tenho pra gente. 33, né, como eu falei, e eu fiquei calada durante 30 anos da minha vida. Porque eu sempre fui aquela criança que não fazia arte. Eu ficava vendo as outras crianças fazerem arte e levar ferro. Eu ficava vendo as outras crianças caindo e arrebentando o joelho. Eu não tenho uma cicatriz, gente. Não tem, porque eu ficava só olhando e medo. Sempre fui muito medrosa, medo de tudo. Tanto que medo de chuva até hoje. Entendeu? Uns raios, uns negócios assim. Eu tenho medo. Então, assim, mas eu sempre fui muito quietinha, muito caladinha, aquela criança tímida que escondia atrás das pernas dos outros. Sempre fui muito assim. Só que, quando eu comecei a empreender, eu falei, tá, mas como é que eu vou vender, então? Eu vou fazer minhas coisas, mas como é que eu vou vender? Quem vai vender pra mim? Quem vai oferecer? Quem? E aí eu falei, vai ter que ser eu, né? Exatamente. E aí eu falei que eu fiz faculdade online, por isso. Fiz à distância a faculdade, porque eu tinha vergonha de apresentar trabalho. E isso veio 29 anos nas costas, gente. Tá? 29 anos nas costas. Falei, eu vou fazer online, que aí tá eu com meu computador, mais ninguém, tá tudo certo, tá tudo bem. Tanto que, como eu formei no final de 2019, tá começando a pandemia, eu colei grau online. Gente, foi muito louco. Foi a única oportunidade que eu ia ter de conhecer professor. Você nem conhecia pessoalmente todo mundo. Foi tudo online. Aí falei, eu vou ter que começar a dar as caras nesse negócio, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. A questão do empreendedorismo. Se eu não fizer, não vai ter ninguém pra fazer pra você. Pra fazer. E aí eu peguei e fui lá, engoli seco, né? Comecei com muita vergonha e comecei a botar o celular e começar a gravar. E aí eu ficava, né, gravando 1000 vezes. Ai, não ficou bom, assim, não ficou legal. O fundo ficou esquisito, nananana. Até postar. E aí é aquele negócio, você postava e saia correndo, né? Com uma vergonha, um medo de julgamento que, assim, nossa, surreal. Muito. E aí, durante esses 3 anos aí, né, foi ficando natural. Porque muita gente também acha que a gente dar as caras no Instagram e ficar falando, ter essa naturalidade, é do dia pra noite. Não é, gente. E não é prática. Não é mesmo. Não é do dia pra noite e você não nasce. Não, assim eu também. Acho que, sim, algumas pessoas até nascem. Sim. Mas sim, poucas. Sim. Né? Mas a maioria. A gente dá essa desculpa, mas eu não sou boa nisso. Mas você já tentou? Já pegou pra fazer? Porque a gente fica boa com a prática. Exatamente. E aí, durante esses 3 anos, eu dando as caras lá todos os dias, porque também eu entendo que ter constância é importante pro meu negócio. Pra todos, não né? Não tem outro caminho a não ser ficar boa naquilo ali. Entendeu? E aquela, às vezes a gente acha, tô repetindo. Não. É isso, é constância. Você tem que estar sempre falando aquilo. Exatamente. Pra pessoa poder entender aquilo que você tá falando. A gente tem. É uma coisa também que muita gente tem vergonha, às vezes, de ofertar. Ai, eu já ofereci isso aqui semana passada, eu não vou lá oferecer de novo. Cara, mas a gente também não é o centro das atenções. Quem tá assistindo hoje, talvez não assistiu semana passada. Exatamente. Então, assim, não somos Kardashian, não tem ninguém ali também, assim, toda hora, de olho em tudo que a gente tá fazendo, não. A gente tem que aprender a repetir. Sim. Tá tudo certo, né? E é dessa forma que a gente coloca a nossa marca na mente das pessoas. Exatamente. Né? Gente, vocês estão pegando os insights aí? Vocês estão pegando? Muita coisa pra poder pegar, hein? E você se sente realizada hoje? Muito, muito. Eu tenho o costume de falar com as pessoas ao meu redor, né? Que eu queria demais que as pessoas sentissem. Porque eu trabalhei a vida inteira em empresa privada, né? E trabalho desde os meus 16 anos, 15, né? E só de 3 anos pra cá que eu sou empreendedora. E meu sonho é que as pessoas
pudessem fazer o que elas gostam e receber por isso. Ganhar dinheiro por isso, sim. Isso é maravilhoso, é incrível. Realmente. É incrível. Você fazer o que você ama não tem preço, né, gente? E eu era muito perdida, gente. Vocês não estão entendendo. Você vai fazer faculdade que não sei, gente. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí, de repente, eu descubro o que eu tô fazendo da minha vida e eu tô fazendo aquilo que eu amo, que é pintar. E eu sou extremamente realizada. Me encontrei, real. Me encontrei. Isso é realmente muito bom. Eu também, assim, eu amo o que eu faço, sabe? Eu também sinto isso. E uma das minhas missões aqui no Pod Café é exatamente isso, sabe? Tentar fazer que com outras mulheres, que elas achem as suas vozes, né? Que elas se sintam protagonistas das suas próprias histórias. Exatamente. Sabe? Tipo, mas às vezes ela tá lá infeliz naquilo e quem sabe a gente hoje não tá ajudando uma mulher que tá lá infeliz no emprego e tem um grande dom que vai ganhar um mega dinheiro, sabe? Então, assim, se eu conseguir ajudar qualquer pessoa, uma pessoa que seja, né, com os nossos conteúdos, eu sou feliz demais. Com certeza. Né? E eu tenho costume de falar também que não é o que você faz. Não vou empreender nisso aqui porque isso aqui é bobeira, isso aqui já tem um monte de gente fazendo. Não é o que você faz, é como você faz. É você colocar a sua personalidade no seu negócio, você querer transformar a vida de outras pessoas, de querer entregar algo que vai fazer diferença na vida das outras pessoas. E às vezes já tem... beleza, fazer doce, né? O exemplo que você deu. Já tem um monte de gente que faz o doce, mas você vai colocar a sua personalidade, você vai fazer um doce que só você faz. É seu. É seu. Vai ter um sabor, vai ter um tempero, vai ter uma coisa diferente que é só você que vai fazer. Com certeza. Então vai comprar. Eu compro da Memeri porque só acho da Memeri. Então acho que a gente colocar a nossa personalidade nos nossos empreendimentos, né? É o que a gente estava falando lá no começo. É o que vai fazer diferença na hora de você sobressair com a sua marca e depois colher os frutos, né? Realmente ganhar dinheiro, que é o que a gente também quer, né? É claro, faz parte da vida, né? Os boletos estão chegando. Exatamente. E a gente, né, tá aí, tá correndo atrás dos nossos. Exatamente. E me fala agora aqui, qual dica você dá para aquela mulher que quer realizar um sonho, que quer sair do seu trabalho, empreender? O que você fala para ela hoje? Olha, nesses 3 anos de empreendedorismo, o que eu aprendi muito foi a me mover. Eu tenho medo de fazer isso aqui. Então, é isso que eu tenho que fazer. Porque a gente só cresce a partir do momento que a gente sai do lugar, da zona de conforto. É mais por verdade, gente. Então, não vou fazer isso aqui, não. A Erika me chamou pro Pod Café, eu tô com uma vergonha, eu tô com medinho, não vou lá, não. Seria muito mais fácil pra mim falar que eu não viria, ficar lá em casa pintando as minhas coisas, meu ateliê, né? Só que eu entendo que isso é importante. Não só para mim como pessoa, porque eu estou aprendendo, quando eu tenho contato com outras pessoas, que eu vejo coisas diferentes, eu aprendo o tempo todo e eu acabo saindo da minha zona de conforto e aprendendo, evoluindo. Então, se você... E não pensar no que é doce. Tô dando exemplo de doce porque, né, às vezes a pessoa acha que fazer doce não é nada demais. Cara, às vezes você faz isso com maestria. Exatamente. Sabe? É o seu dom. Sim, você faz tão bem que você não consegue pensar naquilo ali como um negócio, que foi o que aconteceu comigo. Eu nunca pensei na pintura como um negócio e foi o que eu me encontrei, que deu certo na minha vida, sem planejar. E eu achava também que não conseguiria ganhar dinheiro com isso. E foi a empresa que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. É isso, gente. Então, assim, é sobre você ser. É sobre ser. É ser quem você é e apenas transbordar isso no seu negócio. Exatamente. E coragem também, né? Coragem. Porque E com medo. E com medo, com gente. medo, que a gente tava Ninguém falando, não tem... Memé não tem medo. Eu tenho, sim. Eu tava com medo de vir aqui hoje. Com certeza. Só que o que vai me fazer crescer é encarando. Então, eu vou assim mesmo. Ai, gente, que maravilha de papo! Gente, se você se identificou com esse papo, comenta aqui pra gente saber. Se você conhece alguma amiga que precisa desse vídeo, manda pra sua amiga. Exatamente. Gente, eu vou falar pra vocês agora o Instagram, mais uma vez, né? @ousarte. Vocês encontram os trabalhos da Memeri. Gente, quartos. Vocês já viram os quartos maravilhosos de criança? Parede, tudo, camisa, bolsa, tudo, né? Acessórios, tudo, decoração, tudo. Muita Nossa, coisa. Realmente o trabalho dela é diferenciado, tá? É muito incrível. Então, mais uma vez,
Eu queria falar que você me inspira muito, por isso, né, que eu te convidei. Obrigada. E eu fico muito feliz da gente poder passar exatamente esse conteúdo para outras pessoas. Espero que esteja ajudando. E minha Mary, Muito obrigada mais uma vez. Eu amei o bate-papo. Também gostei muito. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Um beijo. Beijo. Fica com Deus.